Querido ou querida profissional de marketing, eu sinto em te dizer, enquanto você agir como prestador ou prestadora de serviço, ao invés de dono ou dona de negócio, para sempre você vai ser um funcionário, uma funcionária do seu cliente, sem garantias e sem carteira assinada. Hoje em dia, aqui na Like Marketing, que é a minha agência, a gente consegue cobrar pelo menos R$12.000 mensais no contrato de execução de conteúdo. E além disso, a gente vende outros serviços pontuais, como por exemplo, o planejamento estratégico do conteúdo, a partir de R$30.000. E isso se deve a uma única coisa: a estrutura essencial do negócio lucrativo de conteúdo. Inclusive, outros profissionais que aplicaram a nossa estrutura essencial deixaram de ser pequenos prestadores de serviço e se tornaram donos e donas de um negócio de conteúdo, vendendo serviços inteligentes e lucrativos por R$4.000, R$5.000, R$8.000, R$10.000, R$20.000 e até mesmo R$30.000. E nesse vídeo eu vou te explicar como a estrutura essencial funciona para que você finalmente entenda por que você não consegue cobrar bem e por que você tem dificuldade em escalar a venda dos seus serviços. Para isso, eu preciso te contar uma história que aconteceu comigo 10 anos atrás. Uma vez, eu fiquei tentando vender o meu serviço de marketing digital para uma empresa durante quase 3 meses. Vai reunião, volta reunião, ia ser o maior contrato que a Like já tinha fechado até ali. Na época, a gente vivia a realidade que você pode estar vivendo hoje. Clientes pagando pouco, dificuldade em vender o trabalho pelo quanto ele realmente vale, rotatividade de clientes, rotatividade de colaboradores e uma desvalorização constante. Isso sem contar as exigências de última hora, lidar com a mesquinhez de cliente, a rotina caótica, o trabalho e o volume sem fim de horas trabalhadas para ganhar uma merreca. Então, a gente precisava desesperadamente fechar aquele contrato. Ou melhor, a gente merecia fechar aquele cliente. Então, eu estudei a empresa, o nicho, os concorrentes, preparei um planejamento maravilhoso de conteúdo, funis de aquisição e até o plano de conteúdo que seria criado pelos próprios funcionários deles. E eles amaram. Enviei a proposta e tive o aceite. Peguei meu carrinho, feliz da vida, viajei 200 quilômetros, aliás, eu já tinha ido lá outras 2 vezes para reuniões de briefing. E chegando lá, para assinar o contrato, eles me deixaram esperando 2 horas. Depois desta longa espera, finalmente uma secretária me levou para uma sala de reunião. Quando eu abro a porta, dei de cara com 4 executivos, bem de cara fechada e sentados numa mesa gigante. Sem nem bom dia, um deles me disse: Like Marketing, né? Eu falei: bom, vocês têm que me dar uma baita razão para justificar o orçamento de você ser 3 vezes maior do que o orçamento mais caro que eu recebi. Por que eu deveria fechar com vocês, sendo que vocês são o contrato mais caro? Eu não acreditei, fiquei realmente incrédula e sou pavio curto, né? Olhei pra ele e respondi: não deveria fechar com a gente. Fecha com o mais barato. Virei minhas costas e fui embora. Eu fiquei possuída, porque foram semanas de trabalho e na época a nossa equipe era pequena. Fazer esse planejamento estratégico deu trabalho, consumiu o nosso tempo, nossas horas que a gente podia estar trabalhando para outro cliente que já estava nos pagando. E aí na hora de fechar, simplesmente o cara cagou na minha cabeça. Voltei para casa e no outro dia eu contei tudo isso que aconteceu para nossa equipe e falei que eu tinha tomado uma decisão: nunca mais fazer o planejamento estratégico de graça para tentar vender a execução. Daqui para frente, eu falei, a gente vai ser como um arquiteto, a gente vai fazer a mesma coisa que o arquiteto faz: vender o projeto da casa primeiro. Se o cliente quiser fechar a construção conosco, ótimo, senão ele leva o projeto para quem ele quiser, afinal, ele pagou por esse projeto. A partir daquele dia, nunca mais a gente ia perder tempo fazendo a estratégia de conteúdo de graça só para fechar um FII mensal, porque o risco do cliente não fechar existia e a gente tinha botado o nosso tempo e nosso dinheiro no lixo. E pior, a gente ainda corria o risco, como já aconteceu, de ver todas as nossas ideias, o nosso planejamento sendo executado por aquele alguém mais barato. Então, antes de vender o gerenciamento, a produção de conteúdo, a gente passou a vender a estratégia. Primeiro o cliente paga pela estratégia e depois, se quiser, fecha a execução com a gente. E quanto custa a execução? Óbvio que o cliente pergunta isso e a gente responde: depende. Baseado nas necessidades do teu negócio, nos dados que a estratégia vai nos trazer, a gente define o escopo necessário para o projeto e aí a gente faz um orçamento. Afinal, como é que você vai fazer um orçamento de construção de uma casa se você não sabe quais são os materiais que vão naquela casa, qual é o tipo de piso que vai se usar, qual é o tamanho daquela casa? É impossível. A gente pode no máximo dizer que custa uma média por metro quadrado e a gente diz exatamente isso. E aí, depois de eu comunicar a minha equipe, no outro dia eu tinha uma reunião com um novo cliente e eu expliquei exatamente assim tudo isso. E adivinha? Vendi
vendia a estratégia que antes a gente fazia de graça por R$5.000. E quando a gente apresentou, o cliente ficou encantado pelo planejamento e quis fechar o gerenciamento com a gente. E na época, a nossa média, o ticket médio do nosso gerenciamento era R$1.500 para produzir o conteúdo, para entregar o conteúdo para o cliente. Mas esse cliente, depois de receber a estratégia, conseguimos fechar por R$4.000. E além disso, ele era o cliente que menos tomava o nosso tempo. Praticamente não pedia alterações e fazia tudo que a gente pedia, sem questionar. Entregava os materiais em dia, bonitinho. Em outras palavras, ele confiava no nosso trabalho e entendia cada passo da execução da estratégia. Por isso ele estava tranquilo e confiante. E o melhor de tudo é que ele não me enxergava como uma prestadora de serviço. Ele me via, a líder da minha equipe da Like Marketing, como uma diretora de marketing do próprio negócio dele. Nos meses seguintes, eu continuei repetindo o processo. Eu fazia o comercial e vendi dezenas de estratégias de conteúdo. Sem contar que o ticket da estratégia a gente não parava de subir, até que a gente chegou no valor mínimo que a gente pratica hoje, que é R$30.000. Mas nós já vendemos uma estratégia de conteúdo por R$100.000 para um negócio bem extenso. E o FII mensal acompanhou o nosso movimento. A gente foi de 4 para 5, para 8, para 10 mil. Em média, a gente tem cliente que paga aqui na Like R$18.000 por mês pela produção de conteúdo. E como resultado, naquele ano, a Like faturou em um ano mais do que 6 anos anteriores. E nos anos seguintes, o crescimento continuou. Aliás, continua até os dias de hoje, onde a gente fatura múltiplos 7 dígitos por ano com serviços de conteúdo. Serviços inteligentes e lucrativos, obviamente. Mas onde que a estrutura essencial entra nisso tudo? Esses resultados que a gente passou a ter e tem até hoje só acontece graças a essa estrutura essencial. A diferença entre a Like Marketing, que tinha dificuldade de cobrar R$1.500 por um FII mensal, e a Like Marketing, que cobra R$30.000 por uma estratégia e R$12.000 em média pelo gerenciamento, são duas: formatação de serviço e os 7 processos que nós instalamos aqui na nossa empresa. Inclusive, esses são os 2 pilares da estrutura essencial que a gente vai te apresentar. Deixa eu te explicar. Quando o profissional de marketing não consegue cobrar bem, geralmente é por causa da proposta única de valor que ele oferece ao cliente. A maioria do mercado oferece posts. A maioria vende posts. E posts não é a proposta de valor que vai fazer o cliente resolver o problema dele. Ele acha que ele quer post, mas ele precisa de uma estratégia. E se você continuar reduzindo o seu trabalho ao fazer posts, vai continuar sendo desvalorizado ou desvalorizada. Porque o que o cliente realmente precisa não é posts, é resultado com o conteúdo. E para ser valorizado, você precisa parar de reduzir o seu trabalho ao fazer e começar a apresentar a ele como pensar. Ou seja, você não faz posts. Você desenvolve estratégias para fazer o negócio do cliente crescer através do marketing de conteúdo. E ao fazer isso, você consegue cobrar muito mais pelo seu trabalho e o melhor, trazer muito mais resultado para esse cliente. E foi exatamente isso que aconteceu quando a Like começou a vender estratégias. Mas aqui tem um outro ponto muito importante: você precisa ter serviços inteligentes, que além de serem valorizados para o cliente, são simples de entregar. Dessa forma, você vai conseguir cobrar bem, fazer rápido, aumentando a sua lucratividade e deixando o cliente feliz pelo resultado. E isso nada mais é do que formatar os seus serviços. Formatar serviços inteligentes e lucrativos que ressaltam o pensar e possuem uma entrega sustentável é o primeiro passo para ter um negócio de conteúdo lucrativo. E o segundo passo é ter processos. Processos otimizam o seu trabalho, te permitem produzir mais rápido as suas entregas e também fazem o cliente te enxergar como um negócio. Fazem o cliente te respeitar por isso. Quando você tem processo para criar a estratégia de conteúdo e produzir o conteúdo, você é muito mais rápido e eficiente nesses pontos. E quando você tem processo para perfilar e prospectar o cliente, fazer o onboarding, manejar o cliente e administrar o negócio, além de vender e escalar mais fácil, o cliente entende que a sua sistematização indica capacitação. E isso faz com que ele chegue à conclusão que você não é mais do mesmo, que você é o profissional ou a profissional
profissional mais capacitado que ele encontrou no mercado. Em outras palavras, você se posiciona na mente do cliente como um dono de negócio que vai direcionar o marketing da empresa dele. Bom, vou listar aqui os processos que você precisa implementar no seu negócio para que essa roda gire, para que essa estrutura essencial funcione da forma mais lucrativa possível. Número 1, processo de prospecção e perfilamento. Número 2, processo de venda. Número 3, processo de estratégia de conteúdo. Número 4, processo de onboarding. Número 5, processo de produção de conteúdo. Número 6, processo de manejo do contrato. Número 7, processo de administração do negócio. E essa, senhoras e senhores, é a estrutura essencial: formatação de serviços e os 7 processos do marketing de conteúdo. E lembre-se, enquanto você se portar como prestadora de serviço, ao invés de se portar como dona de negócio, para sempre você vai ser um vassalo, funcionário de cliente, sem carteira assinada e sem qualquer benefício. Rejane, mas eu não sei formatar os meus serviços. Rejane, mas como que eu vou aplicar esse tanto de processo? Muito simples, criatura. Você vai participar das 5 aulas da Maratona do Negócio de Conteúdo, onde eu vou te ensinar a estrutura essencial do negócio lucrativo de conteúdo para você faturar 6 vezes mais do que você fatura hoje ou que a média do mercado se você estiver começando. Já se inscreveu? Que ótimo! Ainda não? Então toca no link da descrição aqui desse vídeo e faz isso agora mesmo porque é gratuito. E atenção, você acaba de assistir ao primeiro episódio de uma série de 3 vídeos que compõem a fase 1 da maratona. E nos próximos 2 episódios eu vou me aprofundar na formatação de serviços, revelando os serviços mais lucrativos do digital, e eu vou te explicar detalhadamente os 7 processos. Então, queridos e queridas profissionais de marketing de conteúdo do meu Brasil, eu te vejo no episódio 2.